Senhoras e senhores e outros, não é novidade pra ninguém que o lançamento do 72 Seasons, o novo álbum do Metallica, era talvez a novidade mais aguardada tanto pelo público geral quanto pelos diversos nichos de metaleiros espalhados por aí. A esse ponto, conseguir algum material novo do que muitos consideram a velha guarda do metal, que ainda está nativa, isso por si só já é algo difícil. Agora, conseguir montar um novo LP que traga o mesmo nível de clamor e adoração que os seus discos clássicos conquistaram no passado, isso beira o impossível. Mas atenção aqui, pessoal, obviamente seria muito legal se esses caras conseguissem uma luz divina de inspiração e lançassem algo que trouxesse o renascimento pra banda, mas infelizmente, vendo a sequência dos singles que aos poucos foram disponibilizados pra nós, vimos que esse não seria o caso. Então, esperar que o 72 Seasons fosse um painkiller da história do Metallica, isso sinceramente seria bastante idiotice, mas achei bem justo se mantivéssemos a esperança de um Brave New World pra eles, ou seja, algo que não reinventasse a roda, mas que pelo menos fortalecesse o som com o qual eles já estão familiarizados. E isso era muito importante pra banda. Gente, convenhamos, já fazem mais de 30 anos que o Metallica não lança um álbum que chegue perto do brilho e relevância do quinteto original. Claro, não dizendo que todos os projetos que vieram depois são horríveis, mas com certeza mesmo seus elos mais positivos, entre aspas, como o Hardwired e o Death Magnetic, mesmo eles indicavam que sim, o Metallica precisava de uma nova brisa, novas influências, novas ideias na mesa, ou no mínimo, novas formas de manusear o som que eles já conhecem. Eu mesmo me identifico bastante com tudo isso, sempre preciso pensar em novas formas de pedir seu like, sua inscrição e pra você compartilhar o vídeo, mas ignorando a minha situação, fica a pergunta: 72 Seasons, é tudo isso? É o ar fresco que a comunidade precisava? E a resposta que eu tenho pra você é: não, definitivamente não. E olha só, dizem eles que pelo menos grande parte do processo criativo pra construir esse LP foi feito durante o ápice da pandemia. E eu realmente gostaria de saber o quanto isso de fato afetou na composição das tracks, porque se tem uma coisa em ausência nesse negócio é a criatividade. Mesmo depois de ouvir o álbum inteiro, eu não consigo puxar um momento ou um som específico de alguma música e dizer: nossa, isso aqui é o som, é o rosto dos 72 Seasons, isso aqui você não encontra em nenhum outro lugar na história deles. Não, ao invés disso temos uma reciclagem forte de estilos do passado. E atenção, cara, lembre-se do que eu falei agora há pouco, essa reciclagem por si só não é algo negativo. Vamos pegar a própria track 72 Seasons, um single que eu já comentei no passado durante os singles da semana e que eu realmente gostei bastante. Apostando em uma estrutura progressiva, ambiciosa e boas performances, em especial para o Lars na bateria, ela traz uma energia muito cativante. Ela não se esforça em esconder suas bases e raízes de álbuns como Justice for All, mas consegue reorganizar as coisas para pelo menos soar divertido. Ela cumpre um ótimo papel em abrir o álbum, preparando o ouvinte para o que está por vir, e com certeza é a minha música favorita aqui. Mas na mesma velocidade que o álbum te prende, ele começa a mostrar suas brechas. Logo em seguida vem Shadows Follow, que começa com uma proposta interessante, destacando bastante a agressividade, a porrada das riffs, da guitarra e a batida, unindo tudo isso com um groove bem legal, mas a falta de uma direção, uma evolução mais chamativa, tornam ela enjoativa já na sua metade, o que com certeza só piora com a chegada daquele breakdown com praticamente presença nula. E a ausência de foco em ideias novas ou ideias que pelo menos deem uma característica marcante nas tracks acaba sendo a maldição que assombra todo esse disco. Too Far Gone, sim, pode ter o seu groove legal no começo, mas passe desses primeiros 2 minutos e pronto, veja o quão cansativo o resto dela se torna. E isso que tecnicamente ela é uma das que menos sofre dessa questão de fatiga, por ser uma das únicas com menos de 5 minutos de duração, o que com certeza não é o caso de If Darkness Had a Sun, outro single que eu já comentei e que poderia tranquilamente cortar 1 ou 2 minutos da sua duração total. O único charme que eu consigo enxergar nela é na riff da parte do Temptation. Não tem por que estender isso por mais de 6 minutos e meio. Pra mim, Chasing Light é uma forte candidata pra pior música do álbum, por contar com um instrumental extremamente esquecível que só piora com aquele refrão bizarro do James berrando Lean on Me, e claro, uma escrita bem curiosa composta por pérolas como: siga firme porque sem escuridão não há luz. Sim, toda vez que abro meus olhos, eu consigo ver. Ela era um poema, ele não sabia ler. Profundidade nível 14 anos, senhoras, senhores e outros. Screaming Suicide é uma que eu vou contra a comunidade. Eu já não tinha gostado originalmente como single e ainda não desceu comigo. Ainda sobre escrita, a escolha do tema das letras é interessante, mas eu acho bem debatível se é apropriado para a analogia que o James está tentando fazer. Mas ela tem uma das riffs de guitarra mais brilhantes do álbum, só que, de novo, sem desenvolvimento. E o fato de que isso é o suficiente para ser uma das favoritas dos fãs já me diz bastante sobre o estado letárgico que a comunidade chegou. Além disso, sim, eu mantenho o que eu disse nos singles da semana, porque ela basicamente se resume em Atlas Rise Parte 2. E esse lance de uma track ser parte 2 de outra já pré-existente é algo levemente engraçado. Sleepwalk My Life Away é um dos maiores potenciais desperdiçados do LP, porque tem um começo muito legal e intimidador enfatizando o baixo, mas rapidamente se transforma em Enter Sandman 2, só que mais longa, sem criatividade e sem qualquer coisa que tornou a primeira Sandman memorável. E você acha que não piora? You Must Burn é simplesmente 7
Sad But True 2 com 7 minutos de duração. Lembra que eu falei sobre a fatiga pela duração longa? Essa aqui é provavelmente a que mais sofre como consequência. Além disso, as letras podem estar falando sobre cultura do cancelamento, o que, gente, é um tema super batido e já discutido. Desculpa, mas em 2023 já tá bem atrasado pra festa. Originalmente eu não tinha gostado da Lux Aeterna, mas depois da lesma do You Must Burn, eu passei a apreciar mais ela por pelo menos soar mais viva. Então um pequeno ponto moral pra track anterior, mas isso ainda não desculpa aquele solo de guitarra desastrado que eu não faço ideia de como conquistou uma galera. E veja só, pessoal, eu sei que até agora o saldo não tá muito positivo, mas não é como se eu tivesse odiado o álbum inteiro. Crown of Barbed Wire estruturalmente é um dos maiores destaques, apostando no mid-tempo, mas ainda entregando bastante peso na bateria e nas guitarras, além de variações interessantes entre drum fills e riffs. É uma das que mais de fato consegue aproveitar bem a sua duração, e fico bem surpreso como essa não foi uma das escolhas para ser lançada como single. Room of Mirrors é uma das poucas que realmente dá para passar como thrash metal, pois é, lembra de quando esse era o estilo principal do Metallica? É bom ver e ouvir mesmo que um pouco essa energia retornar brevemente para nós, mas é uma pena porque para mim essa parece que é uma das músicas onde o James mais soa desanimado vocalmente. A razão disso, eu não faço ideia. E claro, fechando o álbum temos Inamorata, o monstro com a maior duração da história do catálogo de músicas do Metallica. A princípio me preocupou bastante com o começo em mid-tempo, o meu maior medo era encontrar You Must Burn Parte 2. No entanto, senhoras, senhores e outros, vejam só, temos um interlúdio dedicado ao baixo do Rob. Isso sim foi algo inesperado e muito bem-vindo, especialmente acompanhado da performance mais calma do James, seguido do que é talvez o melhor solo do Kirk no álbum inteiro. Pois é, um pouco irônico que no projeto inteiro eu reclamei da duração, mas justamente na mais longa ela se torna em uma das melhores da lista. Então, senhoras, senhores e outros, é inegável que sim, 72 Seasons tem seus bons momentos, mas não dá pra disfarçar que no geral o balanço ainda não está dos melhores. E voltando no que eu falei antes sobre inovar, ou pelo menos trazer novas formas de apresentar aquilo que já sabem, eu só fico com a sensação de que temos uma missão falha em nossas mãos. Esse álbum não chega nem perto da sombra de um Master of Puppets ou Ride the Lightning, e mesmo que você, sei lá, curta esse som mais acessível e padrão do Metallica, mesmo assim, eu não consigo ver razão nenhuma pra você escolher 72 Seasons acima do Black Album. Eu realmente não quero que esse negócio seja as considerações finais da banda, mas se for pra gente esperar mais 7 anos pra recebermos Hardwired Parte 3, cara, putz, daí eu não sei o que fazer. Então, fechando esse negócio, 72 Seasons é uma longa temporada com um começo e um fim muito legais, mas com muito filler no meio. A não ser que você seja um fã assíduo do Metallica, eu sinceramente não considero esse álbum essencial pra você ouvir. Se você estiver curioso, eu recomendo que você foque nas melhores tracks, que são 72 Seasons, Inamorata, Crown of Barbed Wire, Room of Mirrors e Shadows Follow. E se por alguma razão eu mesmo tivesse que consertar esse projeto, então, mano, corta Chasing Light, corta You Must Burn, reduz a duração de If Darkness Had a Sun e bora refazer Sleepwalk My Life Away. No geral, crie músicas concisas, não enrole quando você não tem nada pra apresentar. E pelo amor de Deus, dê mais amor pra este homem aqui, ele é muito importante pra banda. Se puderem, deixem um like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. E claro, por último, mas não menos importante, se eu tivesse que dar uma nota pra 72 Seasons, de 0 a 10 eu dou um 5,50. Beleza? Tá raspando na média, tem uns bons momentos, mas como uma experiência de ouvir um álbum de início ao fim, é bem cansativo. Mas não horrível, o maior crime cometido aqui é o fato de muitas músicas só serem genéricas e entediantes. Então, é isso mesmo, até a próxima e falou!